Essa aqui eu vou fazer o rosto dele. Por favor. Isso aqui? Só balançar ali. Suave brisa acaricia o mar. A vida vem alegre e calma, mostrar que é sempre tempo de recomeçar. Se ontem agrediu, mesmo sem querer, antes do irmão é você que o mal atingiu. E siga em frente, você é o detentor da mudança se fazer. No círculo bendito da evolução, mesmo a queda que te deixa triste, amargurado, é a experiência do caminho do aprendizado, deixando divisar os horizontes da compreensão. Cultive a serenidade, germinando a paz. Desperte a bondade e abrandando a dor. Pratique a caridade, deixando o mal para trás. Trabalhe a afetividade, alcançando amor. Sempre é tempo de recomeçar, germinando a paz. Sempre é tempo de recomeçar, abrandando a dor. Sempre é tempo de recomeçar, deixando o mal pra trás. Sempre é tempo de recomeçar. No círculo bendito da evolução, mesmo a queda que te deixa amargurado, é a experiência no caminho do aprendizado, deixando divisar os horizontes da compreensão. Cultive a serenidade, germinando a paz. Desperte a bondade e abrandando a dor. Pratique a caridade, deixando o mal para trás. Trabalhe a afetividade, alcançando amor. Sempre é tempo de recomeçar, germinando a paz. Sempre é tempo de recomeçar, abrandando a dor. Sempre é tempo de recomeçar, deixando o mal pra trás. Sempre é tempo de recomeçar, alcançando amor. Sorrir no amanhecer. Tô falando, essa música é linda. Gente, desculpa, mas é porque a garganta hoje está apelando.
Também. Faz. Pode entrar junto. 1, 2, 3, 4. Percebo as marcas do tempo no meu rosto, em minhas mãos, meus cabelos da cor do algodão. Penso no tempo passado, momentos mal vividos, tantos erros cometidos. E no silêncio íntimo me busco, me refaço e me renovo no ser maior, pois sei, sou imortal. E não há nada nessa vida ou em outra que não se possa reconquistar, pois amigos daqui e de lá estão sempre a me ajudar nesse meu caminhar, porque a vida é aprendizado. Ela tudo retorna, tudo se reencontra, tudo se renova e em luz se transforma. Ela tudo retorna, tudo se reencontra, tudo se renova e em luz se transforma. E no silêncio íntimo me busco, me refaço e me renovo no ser maior, pois sei, sou imortal. E não há nada nessa vida ou em outra que não se possa reconquistar, pois amigos aqui e de lá estão sempre a me ajudar nesse meu caminhar, porque a vida é aprendizado. Ela tudo retorna, tudo se reencontra, tudo se renova e em luz se transforma. Ela tudo retorna, tudo se reencontra, tudo se renova e em luz se transforma.
só aquela parte lá do refrão que eu não consigo fazer. Aquela parte do... Não, pode ir. Nem sai fora do tom. Boa noite a todos. Aqueles que não nos conhecem, mas eu acho que todos aqui já estão acostumados com a gente aqui, né?
Nós somos o Grupo Dom, do Ar Otimismo em Música. Estamos aqui hoje fazendo a harmonização do ambiente para a nossa amiga Thaís, de Guarapari, que vai fazer a palestra para nós. E boa noite também aos internautas. E esperamos que vocês gostem do que nós trouxemos. A gente costuma cantar tanto músicas autorais, como músicas de outros compositores espíritas também que a gente gosta, tá ok? Obrigada. Será que não? Que céu você espera ver de todas as cores e sabores dos amores dessas vidas? Qual de todas você quis viver? Que céu você espera ter? Se na hora de ir embora suas mãos estão vazias, frias. Vivemos, pensamos, queremos, amamos. Do que eu fiz, o que ficou dentro de mim? A morte, uma questão, será que é o fim? Será que não? Que céu você espera ver de todas as cores e sabores dos amores dessas vidas? Qual de todas você quis viver? Que céu você espera ter? Se na hora de ir embora suas mãos estão vazias, frias. Auguste Michel, Maurice Cantron, Jacques Latour, Ferdinand Pétain, Antoine Clouseau, François Riquier, Samuel Philippe, François Simon Levé, Chemene Lemaire, Bernardine Novel Jabbar, Julienne Marie, La Morte n'existait pas. Que céu você espera ver de todas as cores e sabores dos amores dessas vidas? Qual de todas você quis viver? Que céu você espera ter? Se na hora de ir embora suas mãos estão vazias, frias. A hora que a Maria entrar, então vamos dar uma.
Gente, essa música... Então, essa música ela é especial para a palestrante de hoje, a Thaís, né? Porque semana passada ela estava pela internet, aí ela pediu essa música. E aí hoje nós não temos a Isabela, que é uma que canta com a gente, né? Então essa música vai ser um pouco desafio para eu cantar sozinho. Então se sair alguma coisa fora do tom, sair errado, não liguem, tá? Mas é de coração. E a outra tá com a garganta. E a Lídia tá rouca também. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Nossa, achei que eu fosse desmaiar. Não, mais um. Como gotas de luz que saem de suas mãos.
Flores e ramos que saúdam, passos que vêm de longe para curar as nossas dores de união. Aquele brilho no olhar, infinito amor no coração. Hoje entendo que buscar Jesus é achar amor, é preciso trabalhar. Busque e achará, plante e colherá amor. Hoje entendo que buscar Jesus é achar amor, é preciso trabalhar. Busque e achará, plante e colherá amor. Como gotas de luz que saem de suas mãos para aliviar a sede do irmão. Sua voz um acorde melódico, então. Flores e ramos que saúdam, passos que vêm de longe para curar as nossas dores de união. Aquele brilho no olhar, infinito amor no coração. Hoje entendo que buscar Jesus é achar amor, é preciso trabalhar. Busque e achará, plante e colherá amor. Hoje entendo que buscar Jesus é achar amor, é preciso trabalhar. Busque e achará, plante e colherá amor. De Jesus quero servo ser, semeador de luz, multiplicando os talentos, dividindo o que receber. Com meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de estudos. Nós vamos agradecer agora os nossos jovens que abrilhantaram a nossa noite, o Grupo Dom, que preparou o ambiente para a gente a noite de hoje. E vamos pedir a nossa companheira Marcilene para fazer a prece inicial. Marcilene. Enfim. Então vamos à nossa prece, né? Com esse ambiente tão agradável, entre amigos, com essas lindíssimas canções. Muito obrigada a vocês. Senhor Jesus, envolvidos nessa atmosfera de amor e de paz que essa casa nos proporciona, pois esse lugar é um oásis, Senhor, no meio do deserto, às vezes, da vida. E que bom que aqui estamos te procurando, tentando acertar. E temos a certeza, quando aqui estamos, que iremos conseguir.
pois o seu evangelho é sempre de bom ânimo, é sempre de esperança e de recomeço. Senhor Jesus, nesse instante, nós todos aqui no salão, elevamos os nossos pensamentos, pedindo pelos nossos companheiros, nossos irmãos do sul do estado, que estão passando por uma tormenta. Mas sabemos, Senhor, que vós é nosso Pai e estais no leme dessa embarcação. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos proteção para a palestrante da noite, que ela esteja sendo intuída e protegida pelos mentores da casa. Muito obrigada, Jesus. Permaneça conosco, agora e para todo sempre. Que assim seja. E assim, nós vamos dando continuidade, trazendo a nossa companheira Thaís Serafim, de Guarapari, vai trazer mais uma mensagem para nós na noite de hoje, mais ensinamento, para que possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. É um prazer estar nessa casa novamente. Obrigada pela música. Eu sei que vocês têm um roteiro, não sei o que passou pela cabeça, que eu queria ouvir essa música. E o engraçado é que essa música não fala uma coisa assim tão grande de coração. Fala que Jesus está na calçada e que a gente abandonou Ele. Só que com essa música eu sinto um acolhimento. Porque às vezes a gente se sente também no fundo do poço. Assim como a gente sente quando a gente ouve essa música. Que a gente está no fundo do poço e que às vezes a gente deixou Ele também com as nossas atitudes. Quando eu venho aqui para o CEVIP, eu sempre trago um tema. Dessa vez foi o Rogério que escolheu. Aí ele me chamou para fazer a palestra, eu falei assim, pode escolher o tema. Aí quando ele mandou reconciliação, eu falei, meu Deus, estou no sal. E aí eu fiquei cerca de 2 meses para poder planejar essa palestra. E não consegui. Hoje eu estou pedindo que os espíritos me ajudem. E que coloquem palavras na minha boca para poder trazer esse ensinamento para vocês. Quando a gente ouve a palavra reconciliação, logo vem a palavra perdão. E desavenças, desafetos, rancor, vem também a palavra raiva. E o que é reconciliação? É reconciliar-se com a outra pessoa. É desculpar-se. É o inimigo. Por que tanta desavença? Por que acontece isso nas nossas encarnações? Reconciliar com o outro é alguém que já me foi meu companheiro. Senão seria só conciliação. O que nós fazemos quando nós conhecemos alguém à primeira vista, nós conversamos e nós gostamos da maneira que a outra pessoa age. Agora, reconciliar é colocar mais afeto, perdoar o que eu fiz ou que a outra pessoa fez comigo. Significa que aquela pessoa, que hoje eu chamo de inimigo, ele já foi meu amigo um dia. E a gente não para pensar. Quando nós tomamos posse de uma raiva de uma pessoa, o que aquela pessoa fez comigo? Porque para ser amigo, nós precisamos de uma identificação. Talvez de pensamento, talvez de sentimento, ou da própria personalidade da pessoa. Mas quando alguém nos fere, quando alguém não tem o mesmo pensamento que o meu, eu me afasto. Então, reconciliar, brigar, na verdade a palavra brigar é querer controlar o outro. Porque a gente só diverge daquilo que não está com a nossa razão. Por exemplo, a minha irmã, ela pensa totalmente diferente que eu. E aí eu fico com raiva de algumas coisas que minha irmã faz e que minha irmã fala. Isso significa, de acordo com Jacques Lacan, quando eu quero que o outro pensa igual a mim, eu estou controlando o outro. Eu exerço aquele poder de controlar. É como se o outro fosse uma marionete e que fizesse aquilo às minhas vontades. Quando eu insisto que o outro haja de acordo comigo, com as minhas ideias, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, eu estou querendo manipular o outro. Por quê? Porque eu não respeito o livre-arbítrio.
Agora, quando eu quero que o outro faça tudo e eu não dou espaço para ele colocar suas ideias, assim, eu penso dessa maneira, não. Eu estou querendo alienar o outro. Então, nessa divergência, eu preciso parar e refletir sobre os meus atos. Às vezes, não do outro, sobre os meus atos. Essa é a primeira palestra que eu faço esse ano. E como todo ano que se inicia, a gente faz planos. Como que eu vou ser em 2020? O que eu vou fazer? Logo, a gente começa a planejar uma lista. Às vezes, de bens materiais. Então, quero um carro, quero uma casa. Só que esse ano, não. Eu quero ser alguém melhor. Então, eu achei uma frase na internet que diz assim: o objetivo de um ano novo não é que nós deveríamos ter um ano novo. É que nós deveríamos ter uma alma nova. Imagine só, o Cevipa tem quantos anos, Rogério? 66. Misericórdia, 66 anos, a gente não aprendeu nada ainda. Porque todo ano existe palestra pública. Todo domingo tem palestra pública. E não é para quê? Para a gente regenerar a nossa alma? E o que todo mundo está fazendo aqui? Não estamos ainda regenerados. Mas já é o caminho. Eu vou aprender isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vai procurar a palavra reconciliação, a primeira coisa que vem é reconciliar-se com seus adversários. Então, Jesus disse bem assim no livro de Mateus, no Novo e no Velho Testamento também: consertar-te sem demora com o teu adversário, enquanto estar num caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e que sejas mandado para a cadeia. Em verdade vos digo que não sairás de lá, enquanto não pagarás o último ceitinho. Ou seja, se eu não perdoo, eu vou ficar naquela barganha, eu vou ficar naquela decepção, eu vou ficar naquela vergonha, até que eu pague por todo o mal que eu fiz, ou por toda a raiva que eu tenho dentro de mim. E quando ele diz assim: conserte-se sem demora com o teu adversário, é porque já não há tempo. Eu preciso fazer hoje. Eu preciso fazer agora. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como sabe, não livra os nossos inimigos. Porque toda desavença que eu faço aqui, não é só nessa reencarnação. Quando a gente está com algum problema, acho que às vezes físico, às vezes emocional, e a gente vai conversar com um amigo, ou até no acolhimento fraterno, na casa espírita, eles falam assim: mas você não sabe o que você fez na sua reencarnação passada. Toda desavença que a gente tem, todo problema familiar, mas você não sabe o que a pessoa foi na reencarnação passada, então você deve fazer melhor agora. Mas cada vez que passa, a gente vai fazendo desamizade com algumas pessoas. E por que já? Porque não é só aqui, não é só material, é espiritual. Falei assim: Thaís, eu tive uma desavença com um familiar meu. E aí, eu não consigo, às vezes, perdoar, mas a gente se dá bem. A gente se abraça, consegue almoçar junto com a família. Isso já importa? Isso já conta? É meio caminho andado. Porque a palavra perdão, às vezes, por mais que a gente estude, pode passar 65 anos, a gente não vai saber ainda o verdadeiro significado. Porque, às vezes, eu falo assim: olha, eu perdoei aquela pessoa. Mas, quando alguém vem me falar sobre ela, eu falo: menina, ela já fez isso e isso comigo. Porque perdoar não é esquecer. E por que a gente lembra quando alguém toca na nossa ferida? Porque a gente não perdoa com a alma. A gente perdoa consciente. Thaís, como é que se perdoa com a alma? Eu também não sei, gente. É por isso que eu estou estudando. Eu também não sei perdoar com a alma. Mas o Messias, ele trouxe isso para a gente. Quando ele estava lá, na cruz, e ele olhou para o céu e disse: perdoe-nos, Pai,
eles não sabem o que fazem. Porque quando eu estou no sofrimento, eu ainda quero ver o bem da pessoa. Mesmo quando eu estou ferida, eu ainda quero ver o bem daquele que me feriu. Eu acho que isso já é perdoar. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio: morto cão, acaba a raiva. Semana passada, a Maria fez a palestra, né, Jogos de Ilusões, e trouxe algumas biografias de jovens desencarnados. E muitos deles, eles tinham desavença com eles mesmos. Muitos deles não souberam aproveitar a vida encarnada, às vezes tendo raiva, ódio deles mesmos, dos pais, dos irmãos, e se perderam com o mundo. Então, quando a gente percebe que existem pessoas que não se dão bem com ninguém, significa que eles não se dão bem com eles mesmos. É por isso que essa passagem do Evangelho, quando diz assim, reconciliar-se com o seu adversário, eu penso comigo que a gente precisa reconciliar-se conosco mesmo. Porque falar que perdoa o próximo é fácil. Difícil é fazer. Mas perdoar nós mesmos pelos nossos erros é uma coisa muito mais difícil. A vida não é só o plano material. Nós somos espíritos e sabemos que existe, né, um mundo espiritual. Aqui nós viemos para cá, nós reencarnamos, nós acreditamos na evolução, nós tentamos amar, nós tentamos estar junto com a família, mas nós nunca nos preparamos para a morte. Porque você fala assim, quem quer morrer? Ninguém vai levantar a mão e dizer, eu estou preparado para desencarnar. Eu estou preparado para voltar para minha casa. Porque eu já sei, quando eu desencarnar, eu vou ter uma passagemzinha leve no umbral, de 3 dias, depois eu vou ser resgatada. Fé em Deus, eu acredito nisso. E quando eu chegar no umbral nesses 3 dias, quem será que vai estar me esperando? Aí vai assim, Thaís, eu já vivo um umbral aqui encarnado, no mundo material. Às vezes eu chego em casa e eu sinto que eu estou no inferno. Às vezes eu olho para mim no espelho e eu acho que eu estou vendo o inferno. Se eu não consigo olhar no espelho e ver algo merecedor de amor, merecedor de perdão, realmente eu estou vivendo um inferno. Porque inferno é a nossa caixa mental. É como está o meu psiquismo. Se eu estou com a cabeça totalmente turbilhada de conflitos, de problemas, eu vou estar, sim, vivendo um inferno astral dentro de mim. Mas se eu começo a caminhar, a estudar, a tentar fazer por mim, porque eu preciso fazer por mim, para depois eu tentar fazer pelo outro. Então vamos ser um pouco mais esperto. Se eu sei, se eu não perdoar agora, eu vou ter inimigos, adversários, depois que eu desencarnar, eu vou fazer as pazes com ele agora. Talvez essa pessoa não seja o meu amigo mais. Talvez eu nunca mais abrace essa pessoa, mas eu fiz a minha parte. E talvez depois que nós não estivermos mais no mundo material, eu não tenho um inimigo, eu tenho um amigo. E essas são as palavras do próprio Jesus. O obsedado e o possesso são, pois quase sempre, vítimas de uma vingança anterior, que provavelmente deram motivos para sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou se não fizeram, porque haverão faltado com indulgência e a caridade, deixando perdoar. Ali diz que Deus permite essa situação. Por que Deus permite essa situação? Porque realmente Ele quer nos punir, como diz o comentário de Kardec? Não, porque nós precisamos aprender. E nós aprendemos, às vezes, com a dor. Porque só falar, a gente fala, a gente ouve,
E a gente não assimila aquilo, a gente não vive aquilo. Então, o mal que eu fiz hoje, eu vou passar. O mal que eu feri alguém, eu vou passar. Porque se eu corto alguém, eu preciso saber o quanto aquilo dói, o quanto aquilo machuca. E é por isso que Deus permite que nós passamos por alguma situação. Mas, Thaís, eu não fiz nada para aquela pessoa e ela me persegue. Procura saber a causa, porque essa pessoa te persegue. Procura entender a cabeça desse ser humano. Existem pessoas que elas não são bem com elas mesmas. Existem pessoas que são tristes, que são vazias. Se não consegue se dar bem com elas, como é que vai conseguir se dar bem comigo? É um processo de empatia que às vezes nós não conseguimos fazer. E realmente é muito difícil. A gente se colocar no lugar de alguém que nos quer mal. Mas isso significa que está faltando em nós indulgência e caridade. A gente deixando de perdoar aquele que nos fere. Importa, pois, com vista a tranquilidade futura. Tentando entender o pensamento dessa pessoa e o meu. Porque não é às vezes só a gente que é ferida, não. A gente fere. E a gente fere muito mais do que a outra pessoa nos fere. Importa, pois, com vista a tranquilidade futura. Repara o mais cedo possível os males que tenham praticado em relação ao próximo. E perdoar os inimigos. Para que assim extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença. Toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer um inimigo encarnado nesse mundo, um amigo no outro. Ou pelo menos ficar com boas causas. E Deus não deixa o sabor da vingança àquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliarmos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar com que elas se perpetuem em existências futuras. Não sairás de lá, disse, enquanto não pagarás o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Assevera-te a palavra do Senhor, conciliar-te. O que equivale dizer, faça a tua parte. Todo mundo sabe aqui, eu acho que eu já conheço a maioria dos rostinhos, que eu trabalho com a mente humana. Sou psicanalista. Em muitos casos, existem conflitos familiares. Eu trabalho muito com adultos que sofreram violência física e abuso sexual na infância. Entre elas, tem uma pessoa que é muito especial para mim, que ela foi abusada pelo próprio pai. E ela diz assim, eu não consigo, Thaís, perdoar ele. Às vezes eu olho no espelho e eu me vejo como um monstro, porque eu não consigo perdoar a única pessoa que eu tenho. Ela cresceu com a ausência da mãe. O pai era a única pessoa que ela tinha. A mãe abandonou, foi viver no Nordeste. E ela só tinha um pai e uma avó, que moravam separados. Então, o pai tinha ela, mais 3 meninas. E ele abusava das 4. Só que as irmãs, quando acontece esse processo, elas não conversam com elas mesmas, elas não falam, olha, aconteceu isso. Elas guardam para elas. E até a idade adulta, nenhuma sabia o que tinha acontecido com elas. Então, quando a gente vai falar num processo de perdoar o pai, ela chora porque ela tem muita vontade e ela não consegue o perdoar. Sigmund Freud, ele diz uma frase assim, tudo é aceitar, nem tudo é perdoar. Às vezes, no momento mais racional, eu concordo com Freud. Mas quando começa a parte sentimental, e aí eu começo a raciocinar como que eu aceito determinada situação, se ainda gera em mim muita mágoa e muita dor. Como é que eu vou amar novamente alguém que me feriu?
E aí a gente volta àquele processo todo de infância, nos melhores momentos que ela teve com o pai. Se isso pesa, se isso é mais forte na balança do que o abuso sexual. E às vezes não é. Algumas vezes, esse pai consegue o perdão, dependendo do estado emocional que essa paciente esteja. Outras vezes não. Isso significa que a gente está sempre assim, entre altos e baixos. Às vezes ela chega no consultório totalmente feliz e ela diz: Thaís, eu me sinto tão bem porque eu consigo enxergar o meu pai com outros olhos. Às vezes acontece algum conflito no trabalho e ela chega em casa e ela culpa o pai. Ela disse: se meu pai não tivesse destruído a minha vida na infância, eu não estaria passando por determinada situação. Isso significa que a gente leva em consideração algumas coisas que acontecem de acordo com o que eu estou. Se ela está feliz, normalmente ela esquece o ato que o pai dela fez, que realmente foi ruim, mas todo mundo merece perdão. Porque todo abusador, ele foi abusado. E o processo de empatia é se colocar no lugar do outro e descobrir o porquê o meu pai age dessa maneira. Eu sou muito fácil de interpretar as doenças físicas, as doenças psicológicas, mas a doença da alma ainda estou muito longe de poder conseguir explicar, de conseguir colocar em prova. E a da raiva e do rancor realmente é uma doença. Porque se não fosse uma doença, Jesus não bateria nessa tecla, que nós precisamos deixar o rancor, a mágoa e a desavença do lado. Para que nós conseguimos caminhar, para que nós conseguimos ter uma vida mais liberta e próxima a nós mesmos. Corrige quanto for possível, relativamente os erros do passado. Movimento-te no sentido de revelar boa vontade, insiste na bondade e na compreensão. Algumas coisas que nós passamos realmente é muito difícil da gente conseguir perdoar. Ou às vezes cogitar, não, ele não merece o meu perdão. E aí eu começo a pensar, poxa vida, eu também fiz coisas ruins. Eu também falhei, porque eu sou ser humano. Se nós fôssemos totalmente perfeitos, acredito que não estaria aqui. Estaria voando naqueles trenzinhos lá no nosso lar. Meu sonho é chegar lá e voar naqueles aviãozinhos. E aí eu preciso compreender. Eu preciso colocar no lugar da pessoa. E eu preciso também medir os meus erros. Conciliar-te consigo mesmo. O começo de tudo é aceitar a realidade, tal como ela é. A vida flui permanentemente no seu transcurso, que nos deixa um sem número de experiência que constitui o nosso conhecimento. Esse conhecimento se refere a nós mesmos, os outros e a tudo que nos rodeiam. As experiências podem ser estimulantes, divertidas e fantásticas. Isso é, dá uma dose extra de sabedoria à nossa própria experiência. Também existem experiências dolorosas, porque desde o começo a vida é feita de carências, de frustrações e impossíveis. Quando não se pode reconhecer isso, surgem os temores, a desconfiança e o pessimismo. De fato, acabamos nos culpando. Então chegamos a um ponto. É fundamental encontrar um jeito de reconciliar-se consigo mesmo. Sempre quando eu venho aqui, eu não deixo de mencionar o livro Vida Louca, Vida Breve. E tem uma história, que é a história da amiga Luz, que ela fala a importância de nós aceitarmos a nossa realidade. E eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história dela. E ela diz assim: desde que nasci, eu fui rejeitada. E até hoje eu não conheço os meus pais biológicos. Eu fui criada num orfanato católico na deserta seca do sul da Bahia. Mesmo recebendo os carinhos das madres, eu me sentia diferente de todos. Eu não sentia vontade de retribuir aqueles carinhos. E muito menos eu brincava com as outras crianças.
Geralmente, havia visitas de casais que não tinham filhos e procurava uma forma de suprir as suas carências paternais, adotando em alguma criança. Mas quem iria me garantir que, saindo daquele lugar, as coisas seriam diferentes? Eu nunca me preocupei em ser adotada. As pessoas que ali entravam mal olhavam para mim. Quem ia querer uma garota raquítica, sem graça, cheia de sardas na cara, com o cabelo todo embaraçado e com uma tristeza estampada na cara? Eu ficava tão quieta que as pessoas achavam que eu era surda. Eu não gostava das aulas de catolicismo. Eu achava banal acreditar num Deus que deixava as crianças assim à própria sorte. Chegavam crianças naquele orfanatos, mutilados, estuprados. Crianças, assim como eu, abandonadas à própria sorte, parecendo um animal de rua. Eu contava as horas passarem para sair daquele lugar. E eu fiquei anos e anos planejando sair dali. E quando eu ainda tinha 8 anos, eu decidi fugir. E eu saí daquele orfanato. Eu não sabia onde eu iria. Eu não conhecia aquela região. Mas me atormentava viver no orfanato com os outros sentindo pena de mim. Eu decidi fugir. Eu fui em busca de uma liberdade e um mundo que eu ainda não conhecia. Mas na rua eu encontrei fome. Eu encontrei pessoas de má fé. E eu precisava mendigar para poder conseguir comprar o pão. As pessoas não gostam de ver uma menina a pedir dinheiro nas ruas. Eu fiquei em uma região por determinado tempo. Ali eu fiz algumas amizades. E principalmente a amizade com uma senhora. Às vezes elas me alimentavam, me davam o que comer e me davam o que beber. E o banho? Eu sempre tomava banho num córrego que passava em frente à feira central. Eu tive comigo a Dona Lourdes. Dona Lourdes era uma senhora muito carinhosa. E ela ficava a pedir dinheiro comigo também. Mas Dona Lourdes, ela não precisava, pois ela tinha casa e o marido dela trabalhava no plantio de café. Eu consigo sentir o cheirinho de café. Às vezes, Dona Lourdes, ela me convidava para ir para a casa dela. O marido dela era um velho muito ranzinza. Ele não gostava muito de mim. Mas, mesmo assim, eu ia. Toda vez que a Dona Lourdes pedia esmola comigo, ela me dava, no fim da tarde, todas aquelas moedas. Porque ela não precisava. Ela tinha a casinha dela. Muitas vezes, a Dona Lourdes, ela me convidava para morar com ela. Mas morar com a Dona Lourdes seria reviver o orfanato. Estar num lugar que não era meu de origem. E eu não queria permanecer naquele lugar. Eu não queria que as pessoas sentissem pena de mim. Eu já tinha 8 anos, eu era uma menina forte. Eu tinha nojo de quando alguém olhava para mim e falava: olha, aquela menina é uma menina de rua. Ela fica debaixo da mesa da feira pedindo esmola. Isso cortava o meu coração, porque eu não queria estar ali. Eu não queria ser uma menina esfarrapada. Eu só queria ser feliz. Eu queria ter uma casa que eu pudesse chamar de minha. Eu queria ter uma família, alguém que eu pudesse chamar de mãe e alguém que eu pudesse chamar de pai. E eu não tinha. Então eu sempre procurei algo melhor para mim. O marido de Dona Lourdes, quando eu ia para a casa dela, ele olhava para minha cara e me chamava de mendiga. Ele perguntava assim: já trouxe esse molango para minha casa? Aquelas palavras daquele homem feriam tanto o meu coração. É as mesmas vozes que eu ouvia quando eu estava no orfanato. Quando aqueles homens e aquelas mulheres entravam no seu salto alto, ficavam procurando as crianças mais bonitas que tinha. Eu sempre pensava assim: eles nunca vão me querer. Eu sou magra, cheia de sarna. Eu não consigo nem pentear o meu cabelo. A única coisa que eu tenho é uma boneca. E eu tinha uma boneca muito linda, que eu chamava ela de Sofia. Quando aquele homem falava,
eu lembrava de todos esses pensamentos. E me subia uma raiva, me subia um ódio daquele homem, que várias vezes eu planejava na minha mente em matá-lo. Por que alguém pode querer, sentir prazer em judiar de uma criança assim? Falar coisas sem mesmo me conhecer. Acredita que ele nunca perguntou o meu nome, mas sempre me tratava mal. Em minhas visitas à Dona Lourdes, eu adormecia na casa dela. O velho, ele sempre reclamava, mas ela era sempre muito amorosa. E ela falava bem assim: Luz, não liga para ele. Ele já é um velho ranzinza, ele está caducando. E ali, morrendo de sono, às vezes com muito frio, eu adormecia na casa dela e falava: tudo bem, Dona Lourdes. Um dia, o dia amanheceu muito chuvoso. E aí, aqueles relâmpagos, aqueles trovões, eles batiam tão alto. E eu corri para a casa da Dona Lourdes. Eu falei: Dona Lourdes, por favor, eu preciso de um abrigo. Ela falou: entra, minha filha. E aí a gente ficou naquela tarde. Só que o marido da Dona Lourdes, ele sempre trabalhava numa cidade vizinha. E como o rio, ele ficou tão cheio com a chuva, ele não foi trabalhar, porque o rio transbordava. E aí ele também estava naquela casa. Dona Lourdes falou assim: filha, vou fazer um cafezinho para a gente. Aí ele falou assim: não, você vai na feira pegar as sacas de café. Senão eu vou perder todo o meu material para poder trabalhar. Dona Lourdes, ela sempre foi uma mulher muito submissa. Mas hoje, eu entendo porque ela agia daquela forma. E ela falou assim: tudo bem, eu vou lá pegar, senão a gente vai perder a mercadoria. E o velho começou a beber. Eu falei assim: Dona Lourdes, eu vou com você, para você não precisar ir sozinha. Eu carrego as coisas com você. Ele falou assim: não, menina, você vai ficar nessa casa. E assim eu fiquei. Ela tinha medo de eu desobedecer ele e ele começar a agredir a gente. Então eu fiquei esperando até ela chegar. Já estava escuro e Dona Lourdes não tinha chegado em casa ainda. E aí o velho olhava para minha cara e falava assim: você sabe que você não é bem-vinda aqui, né? E eu ficava quietinha, porque eu tinha medo dele me bater. E aí ele olhou para minha cara e falou assim: se você quiser beber e comer, você também vai ser minha mulher. E ele começou a passar a mão em mim, começou a segurar nos meus cabelos, e eu não conseguia resistir àquele ato. E ele disse assim: se você contar para Dona Lourdes, eu vou matar você e ela. E aí eu não podia contar. Às vezes, quando eu dormia na casa dele, ele fazia isso comigo. E eu ficava planejando na minha cabeça matar. Toda vez que aquele homem olhava para mim, eu tinha raiva dele. Mas eu tinha muita pena da Dona Lourdes. Eu não podia contar para ela porque ele era a única família que ele tinha. Se eu já não tinha família, eu não ia destruir outra. Aí, às vezes, eu ficava na rua. Quando eu estava com medo de ficar na rua, eu ia para lá. E aí eu fiquei nesse assédio, nesse estupro, durante muito tempo. Uma vez vinham umas vozes na minha cabeça e falavam assim: mata ele, se livra dele. Eu falei: não, não posso fazer isso. Dona Lourdes foi uma pessoa tão boa comigo. E aí eu fugi. Eu saí de lá, porque eu não queria machucar a única pessoa que foi boa comigo. Aí eu fui para a rua. Lá na rua, eu sabia que eu precisava tomar conta de mim. Eu sabia que eu não teria mais a Dona Lourdes para poder me manter segura. Com fome, eu comecei a me vender. Eu já estava com uns 13 anos de idade. Quando toda vez que eu me vendia, que eu me deitava com alguém, me batia aquele arrependimento. E aí eu comecei a usar droga. Porque eu esquecia. Aí eu cresci uma menina que se vendia, uma menina que se prostituía, uma menina que usava droga e uma menina também violenta. Porque eu não ia deixar qualquer um se meter comigo. E aí toda vez que alguém falava alguma coisa que para mim era desagradável, eu batia naquela pessoa. E eu também andava armada.
eu tinha uma pequena faca que eu colocava bem nas costas e saía andando. No meio de tanto sofrimento, eu vi meninas pequenas se drogando também. Eu passei em uma determinada região e eu vi uma menina magrinha, pretinha, e eu me identifiquei com aquela garota. Eu falei assim, gente, aquela menina sou eu. Olha que vida essa menina está levando. Isso é muito ruim. Eu não quero isso mais para mim. Nesse momento, eu já estava velha de rua. Todo mundo já me conhecia. E aí eu lembrei do orfanato. Falei, eu vou voltar para lá. Eu comecei a lembrar das orações que as madres obrigavam a gente a decorar. Orações, louvores. Eu falei, é para lá que eu vou voltar. Pelo menos eu vou ter um lugar para dormir e comida. Eu não vou precisar mais me vender. E eu fui em busca desse orfanato. Eu perguntava para um, perguntava para outro, aonde ficava o orfanato católico da Bahia, e ninguém sabia me dizer a direção. Eu pegava carona com cavalos nas carroças, andava muito a pé, até que um dia eu encontrei o orfanato. E eu entrei, e na minha tela mental, eu comecei a ver o dia que eu cheguei lá. Simplesmente me jogaram e correram. Eu não me lembro o rosto das pessoas que me deixaram naquele orfanato. Só que eu tinha tanta raiva deles. E eu comecei a contar para a madre o que tinha me acontecido. Eu falei, madre, desde o dia que eu fugi daqui, a minha vida é um tormento. Eu não consigo ter um dia de paz. Eu não consigo dormir sem ter crises de choro. Eu não consigo dormir sem lembrar que eu sou pobre, que eu sou suja e eu tenho nojo de mim. Eu quero voltar para aqui. Eu quero voltar para minha casa. A madre sorriu, fez um Pai Nosso, me abraçou e disse assim, filha, infelizmente nós não podemos te acolher novamente. Você já tem 18 anos. E quando as meninas completam 18 anos, elas precisam viver a sua nova vida. Ela falou para mim sorrindo. Só que eu estava tão triste. Eu falei para ela assim, obrigado, madre. Eu vou voltar para a minha vida de desgraça. E eu virei as costas e falei assim, vão para o inferno. Porque é lá que vocês me colocaram. E eu saí chorando daquele orfanato. Eu olhava para as crianças assim e falava assim, vocês vão ter a mesma vida que eu tive. Triste e solitária. Foi assim que eu sempre me vi. Eu peguei a minha faquinha, que estava nas minhas costas, e eu comecei a gritar na rua. Ei, vocês estão me vendo? Sou eu, aquela menina que viveu aqui nesse orfanato. Eu nunca tive amor. Eu nunca tive afeto. Eu sou uma pessoa ruim. Eu sou prostituta, eu sou drogada. E sabe de quem é a culpa? A culpa é de Deus. E eu enfiei a faca no meu peito. E eu comecei a gritar. A culpa é de Deus. Foi Deus que me abandonou. Deus foi injusto comigo. E eu nunca aceitei aquela vida. Porque eu nunca pedi aquela vida para Ele. Minutos depois, eu ainda continuava ouvindo as minhas palavras. Foi Deus que me abandonou. Mas eu me vi num lugar totalmente estranho. Eu vi num lugar totalmente sujo. Eu vi coisas que não pareciam ser seres humanos. Era um lugar sujo, um lugar sombrio, um lugar cheio de lama. E as pessoas queriam me agredir. E aí eu corria para me esconder. Aonde eu corria, eu vi mais aqueles seres que eu não sabia se eram seres humanos, se eram bichos. Eu nunca tinha visto coisas iguais.
Se me pedir para descrever, eu não vou conseguir. Eu só tinha medo. Por mais que eu andasse, por mais que eu suplicasse, a imagem era a mesma. Eu andava, eu só via lama, gritos, gemidos, choros. Eu via caravana de seres andando e riam da minha cara. Algumas vezes, apareciam seres iluminados. Alguns espíritos, como eles diziam. Eu não acredito em espíritos até hoje. Para mim, esses seres não existem. Mas apareciam pessoas brancas e resgatavam algumas pessoas que naquele lugar estavam. E eu falei assim, ei, me tira daqui também, eu não aguento mais. E aí uma mulher virou para mim e falou assim, faça jus o seu nome não há luz, seja luz. Peça a Deus misericórdia, que Deus vai te tirar daqui. Eu fiquei com raiva daquela mulher. Como é que Deus ia me tirar daquele inferno, se foi Ele que me colocou? Por mais que eu andasse, eu não via misericórdia, eu só via lama, só via grito. E eu fiquei com raiva dela. Não é possível que Deus pudesse me tirar dali. E eu saí com raiva e fui andando. Eu fiquei muito tempo naquele lugar e eu aprendi a me virar. Toda vez que alguém ameaçava me bater, eu batia primeiro. Mas eu já estava perdendo as minhas forças. Eu já não conseguia ficar ali. Eu sentava no chão, eu me via uma menina de 8 anos. Eu não me via mais a luz de 20, 23, 26 anos. Eu me vi uma menina de 8. E aí, com 8 anos, aonde é que eu estava? Eu estava no orfanato católico. E lá eu aprendi louvores e aprendi orações. E eu falei, eu vou ter que cantar isso. Até que alguém vai me ouvir e vai me tirar desse inferno. E eu começava, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Abri o olho, ninguém me tirava. E eu, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Abri o olho e ninguém me tirava dali. Eu falei, esse Pai nosso está com raiva de mim. Esse Pai nosso não quer me tirar daqui. Eu falei, eu vou desistir. Aí eu desistia. E aí eu via mais pessoas sendo resgatadas. Eu falei, eu vou insistir nisso. Eu vou ter que acreditar nisso. E eu comecei acreditando, cantando e orando todos os dias. Passava gente assim por mim. Idiota, ninguém vai te tirar daqui. E eu não ligava, aquilo não me feria mais quando eles me xingavam. Eu não ligava e falava assim, vão sim, porque eu acredito. Né que um dia eles vieram. Chegou uma pessoa assim, falei, ei, me tira daqui, por favor. E aí eu fechei os olhos e falei, agora que eles me tiram. E veio uma mulher, era uma madre. Quando a madre veio, eu falei, agora que é a minha vez. E eu corri e abracei ela. Eu falei, me tira daqui, por favor. Eu me arrependo das coisas que eu fiz. Ela falou, chegou a sua vez, menina. Chegou a sua vez e você vai embora. Ela tocou a mão na minha testa e eu desmaiei. No momento que eu desmaiei, começou a passar algumas lembranças na minha cabeça. Todas as cenas, orfanato, quando eu fugi, as feiras, as pessoas me dando esmola, Dona Lourdes. Eu lembrei de Dona Lourdes e eu queria saber como que ela estava. Me falaram que Dona Lourdes tinha desencarnado. Ela morreu logo depois que eu fui embora. Eu me senti culpada. Eu falei, Dona Lourdes morreu de desgosto. E depois veio outras cenas. Quando eu fui para o orfanato novamente. Quando me falaram não. E quando eu me matei culpando Deus. Acredito eu que se eu tivesse aceitado a minha realidade, eu não precisaria passar por todo o tormento que eu passei. Se eu tivesse me visto como criança e falasse assim, olha filho, se seus pais te abandonaram, é porque tem algo melhor para você. Você viver no orfanato, você vai
ter pessoas que talvez não te amem profundamente, mas vai te dar carinho, vai te respeitar, vai cuidar de você. Eu não fiz. E sabe o que me pendurou durante tanto tempo? A raiva que eu sentia de mim. E até hoje eu sinto raiva de mim. Eu não consigo reconciliar-se comigo mesmo. Eu vejo que, às vezes, eu poderia ser alguém melhor. Mas eu acho que eu estou nesse processo aí de perdoar, de me perdoar, de reconciliar comigo. Porque eu não tive ninguém que me orientasse. Mas quando eu tive, eu virei as costas. Assim somos nós. Nós viramos as costas quando nós ouvimos um conselho de um amigo. Nós viramos as costas quando nós ouvimos um conselho de um pai, de uma mãe. Nós viramos as costas para nós mesmos. Quando vem aquele pensamento adverso, sabendo o que é certo e sabendo o que é errado. E nós não sabemos qual caminho seguir. As escolhas que nós fazemos são sempre escolhas. As consequências dessa escolha, nós precisamos passar. Eu preciso me perdoar pela pessoa que eu fui lá atrás. Eu não tinha o mesmo conhecimento, o mesmo pensamento que eu tenho hoje. Assim como nossa companheira Luz. E principalmente nos reconciliarmos com Deus. Porque todas as nossas aflições, nós responsabilizamos o Seu. Paulo, que é o querido de quase toda essa casa, no livro Colossenses, ele escreveu bem assim: antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau comportamento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou com o corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Toda a história do cristianismo foi para quê? Para tirarmos a nossa culpa daquilo que nós achamos culpados. Para dizer que nós temos oportunidade todos os dias de ser alguém melhor. Que todo ano que recomeça, todo ano que se inicia, nós podemos mudar nossas atitudes, os nossos pensamentos. E para isso nós tivemos o exemplo do Mestre amado Jesus Cristo. Desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que em sigo proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Toda a história do cristianismo não veio para perdoar os nossos pecados. A gente sabe disso. Mas veio para poder a gente recomeçar todos os dias. E a gente não precisa recomeçar lá no primeiro slide que a gente viu. Reconciliando-nos com os nossos adversários. Reconciliamos com o nosso mesmo. Reconciliamos com Deus. Porque a gente se afasta dele quando nós estamos trilhando um caminho que nós sabemos que, aos olhos dele, é ruim para nós. Nem é para ele, é para nós. É por isso que eu digo, reconciliarmos com nossos adversários, consigo mesmo, reconciliarmos sempre com Deus, porque nós podemos amar, perdoar e abraçar nossos amigos, nossos entes queridos, as pessoas que nós ainda não conhecemos e há de conhecer. É para isso que nós estamos numa casa fraterna. Eu agradeço a oportunidade à casa, agradeço os amigos que aqui estão me ouvindo, os amigos da internet, e que Deus esteja sempre convosco. Graças a Deus. Obrigado, nossa querida Thaís Serafim. Que ela possa levar o nosso abraço fraterno.